Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si, gata, esse vídeo, ele me pegou de surpresa na ideia e tal, e afins, eu comecei a montar as coisas aqui agora. Fiz uma coisa bem básica de roteiro, só pra comentar mesmo com vocês. Hoje aqui agora eu vou contar sobre um curta-metragem lançado lá em 2013, com base nas informações que eu tenho e tomara que sejam verídicas, que é o curta-metragem O Melhor Amigo, que deu origem ao filme que foi lançado ano passado, O Melhor Amigo de mesmo nome. E aqui agora na história a gente tem um panorama de um curta-metragem que deu toda a origem, né, uma história de base e tal, os afins desse universo que deu origem ao filme, né, a história como um todo. E aqui de fato a gente vem de uma ideia diferente que é muito bacana enxergar como é que é o esboço, a ideia de um curta-metragem e depois da história desse curta-metragem ganhar um longa-metragem. Então é muito bacana. Se você já tem um toque com a história, se você já assistiu o curta-metragem, se você viu o filme, comente muito aqui embaixo e, né, fica comigo aqui, tal, os afins, venha comigo com o vídeo porque vai ser muito legal também aqui agora. Hoje aqui agora eu prometo dar a minha opinião sincera de quem acabou de assistir o curta, montou tudo aqui agora, fez algo muito de base de roteiro e veio e comentou com vocês aqui agora, tá? Ok? Não é algo tipo elevado a 14ª potência de crítica, comentário, não é sobre isso, ok? Meta o dedo no like porque isso é muito importante. Se inscrevam no canal também porque você me ajuda muito, very good. E, né, comente aqui, dê like, compartilhe o vídeo pra todo mundo e tal, os afins. Vem comigo, vem-se embora, porque hoje aqui agora eu vou dar, né, spoilers sobre a história, né, porque também, né, é um curta-metragem, eu acho que você também já deve ter ouvido falar sobre a história, se não, vem comigo, porque é um curta-metragem, Álvaro, spoiler, vem comigo, pega spoiler, eu vou te contar toda a história aqui agora, né, então vem comigo, vem-se embora. Eu fui e dei de cara com o Jesuíta Barbosa, menina. Tu acredita? Ele bem novinho e tal, eu fiz uma coisa tipo assim, ó, um primor. E aí foi uma surpresa pra mim, né? E aí a gente se adentra no universo da história, que conta a história sobre o Lucas e o Felipe, que eles estão ali, né, curtindo um dia de praia, né, de férias e tal, e afins. Só que a gente descobre também, né, que o Lucas tem um sentimento para com o Felipe, né, um sentimento que vai além de amizade, né? E esse curta aqui agora, ele me fez me despertar alguns detalhes em si sobre a história. Eu acho que é muito bacana como ele é bem trabalhado, curta, também é, assim, gente, é um curta-metragem, né? Então, assim, um panorama de toda a história, de toda uma coisa detalhada. Assim, às vezes é a proposta, às vezes não é. Nesse aqui, no caso, nesse curta, não foi a proposta do diretor, ao que eu entendi, né? Ele deixou uma ponta solta ali, né? Uma coisa bem aberta, e eu acho que no filme ele tenta trabalhar isso melhor, mas aqui agora no filme é o seguinte, eu acho que ele trabalha muito bem esse lance, né, de eles serem algo meio à distância, essa distância que é trabalhada logo no início, né, do curta-metragem em si, e a gente vê uma certa distância entre eles durante todo o curta-metragem. Eu acho que isso fica muito bem nítido em si, como isso fica muito visível, como o diretor quis passar essa distância e esse lado que tem algo inacabado, que é algo que ambos talvez querem tocar no assunto, mas não sabem como, né? Tem medo, tem receio. Eu acho que o Lucas, né, de a gente ter uma história mais avantajada e maior e mais ampla, até porque também, como todo, eu vejo que o curta-metragem tem a visão muito grande, mais amplificada em si como todo, quase narrada pela visão do Lucas, né? A gente tem ali uma visão ali, né, do Felipe também como todo, mas assim, é mais sobre o Lucas contando sobre como ele enxerga toda a história, né? Porque a gente tem mais acesso a esse sentimento que ele tá guardando ali para com o Felipe. Então, assim, de fato, é muito legal ver que tem esse jogo de câmera, aonde eles estão distante, muito perto, né? Pega um ângulo distante e tal, e afins. E aí, até que chega aquela cena aonde eles estão num restaurante ali na beira da praia, e tem aquele telefone que tu pode conversar com quem tá perto ali nas mesas do próprio restaurante. E aí o Felipe recebe uma ligação, né? E é sobre uma moça, né? Que quer encontrar com ele e tal, eu fiz num banheiro. E aí, Taus, ele fala com o Felipe, ele fala com o Lucas, opa, troquei o nome. Ele fala com o Lucas e tal, e afins, aquela coisa toda. E aí a gente vê que já tem ciúmes, né, do Lucas para com o Felipe sobre ele ir com essa mulher e tal, e afins, ir lá. E chegando lá, eu me senti um pouco
opa, fiquei tipo, oh my god, porque essa cena, ela acontece no filme de maneira diferente, mas ela acontece, é muito mais musical, né, porque o filme, né, que ganhou, né, uma versão em longa-metragem, né, do curta, ele é um filme musical, né, e aí é, me deixou um pouco assim, porque ele chega lá, né? Tipo, a moça não é basicamente o estilo que ele tava esperando encontrar, né? E tal, os afins. Só que ela joga pra ele em si, tipo, ai, tu não curte, né? E tal, né? Daquele jeito lá. E aí, aí eu senti que ele só foi com a dona porque ela jogou aquilo pra ele, sabe? Tipo, ai, tu não é homem, sabe? Me deu essa sensação assistindo, sabe? Aquela coisa assim, sabe? E aí, a gente é nesse momento em si que talvez eu pude ver um pouco mais da visão que o diretor quis colocar no filme. Que esse sentimento, né, do Felipe com o Lucas era recíproco. E aqui no curta, ele não teve tempo de dialogar muito sobre isso. Talvez não fosse a ideia inicial também, talvez fosse para ser assim, mas ali no filme ele conseguiu ampliar muito mais esse sentimento dos dois ser recíproco, né? Que tinha algo ali mesmo de fato, né? Uma rusguinha de sentimento que fosse recíproco ali entre os dois. Aqui no curta isso acontece mais dessa maneira. Parece que ele não estava querendo embarcar, ele não gostou muito da moça, mas ela jogou essa pra ele foi lá e acabou acontecendo algo ali que fica meio em aberto também, de certa forma também, né? E aí, depois o curta-metragem, ele segue por uma outra vertente pra mim, que é sobre aquele momento, né, do próprio ciúmes, né? De ficar. E é muito nítido quando depois o Felipe encontra o Lucas e o Lucas tá em casa fazendo um chocolate. E aí ele fala, ai, tu me deixou sozinho lá e tal, os afins e tal. Aí o Felipe fica tipo assim. E aí fica aquele sentimento. E fica aquela coisa assim, né? Porque fica no ar. Eu acho que é muito sobre isso também, sobre o curta-metragem também, né? Porque eu acho que é aquela coisa. O Felipe, ele tem assim. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que fica alguma coisa ali no ar, mas a gente não sabe muito bem o que. É uma história que ela fica inacabada, porque é um curta-metragem de pouco tempo, né? Mas aí é muito bacana ver como o diretor, ele amplifica todo esse sentimento de narração pelas câmeras. Tem um lado ali que é muito mais assim aberto, um jogo de câmera que é aberto, aí tem uma troca de iluminação. Eu acho que também assim eu me deparei muito com esse curta, sabe assim, aqueles filmes que eles vão para uma outra vertente. Assim, a fotografia do filme é belíssima, mas eu não sei muito bem como colocar em palavras sobre o meu sentimento. Sabe assim, aquela coisa. Aquele filme que ele é mais, sabe, aquela coisa conceitual. Não é conceitual a palavra, mas assim, que deixa muito, tipo, é um ângulo de câmera, é uma metáfora, é uma coisa assim, é um detalhe, é uma coloração. Eu acho que ganha muito isso no próprio audiovisual. Mas eu acho que em alguns filmes, em alguns detalhes, eu acho que a gente tem isso mais de uma outra maneira, sabe? E eu acho que é nisso que aqui o curta-metragem ele ganha. Diferente que o filme não tem isso, né? O longa, né? Não tem essa vertente do curta-metragem, né? Que já tem uma outra proposta, então, assim, é um outro lugar. Mas aí, como todo, é o seguinte, eu acho que me ganha também, sabe? Essa fotografia, a maneira que ele coloca, né, um pensamento do Lucas, né, dele tá ali beijando o Felipe, dele tá interagindo de uma outra forma, de estar chegando de uma outra maneira com ele também, de estar sonhando com uma outra possibilidade. Eu acho que é nisso que ganha mais gás na história e, assim, nos faz torcer por um bom final, sabe? Por assim, um final feliz. Que tenha mais bagagem, assim, pra história. Eu acho que o curta, ele vem com essa ideia de apresentar o universo, uma história, uma ideia e tal, já fiz um pensamento, e aí quem sabe no futuro ganhar uma versão, um longa-metragem, e aqui deu muito certo com, né, a história como um todo. Mas aqui eu acho que o Jesuíta Barbosa, ele arrasa muito, ele é muito bom ator, ele consegue entregar, assim, sabe, uma visão de pensamento pela expressão dele, pelo filme também do próprio diretor, como ele usa alguns ângulos de câmera, né, e tal, algumas situações também aqui também como um todo, que só o silêncio e só a atuação do próprio Jesuíta já consegue entregar uma grande bagagem de sentimento para conosco.
Então, assim, isso é muito fiel com a gente também que tá assistindo. Eu acho que o ator que faz o Felipe é o Vitor Souza, não pesquisei muito sobre ele, mas ele tá muito bem no papel, ele tá muito bem no curta-metragem. Só que a gente consegue ver mais a história mais pelo o lado do jesuíta, né? Que é o Lucas, que tem esse sentimento guardado e tal. Que a gente vê ali que ele tem um sentimento a mais pelo amigo. Então, acho que é bem legal esse lugar. E, assim, o filme ele ganha uma outra versão, uma outra proposta, ele fica muito maior, ele ganha muito mais contexto, muito mais narrações e pensamentos e ideias, né? Que aqui a gente viu que foi só um fruto que depois nasceu anos depois, né? Então, assim, então no todo eu acho muito legal, eu acho muito interessante, eu acho que é um bom detalhe, sabe quando a gente vai nesses festivais de curta-metragem? Eu acho que é também assim que entra, né, o curta, como ele foi lançado, que são festivais, que são ideias de filmes, né, de grandes cineastas depois que vão ter mais, né, o budget em si, fazer rodar a sua ideia. Então eu fico muito contente, né, eu sendo artista, sendo ator, sendo atriz, de estar nesse lugar e entender, assim, de um outro ponto, talvez, né, e tal, os afins. Então, assim, que só assim, cursando teatro eu pude entender um pouco mais sobre esses caminhos. Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante. Eu fico muito feliz que uma ideia de um curta-metragem aqui agora, né, assim como foi feito, e depois ganhou uma outra versão maior, né, então como o diretor sonhava, eu acho, como que podia ser a história dele. Então, assim, é porque fica inacabado, né? A gente fica tipo assim, ele vai contar que ele gosta do Lucas ou não, vai acabar a viagem deles e não vai ter essa conversa, será que sim, será que não? Então, no filme a gente pôde enxergar isso de um outro lugar. Eu acho que aqui o curta também ele dá aquele lugar que ambos, talvez lá no fundo, no fundo, tinham que se autoconhecer, se auto-se entender, mas que não iam ficar juntos, sabe? Eu acho que não sei, mas me traz isso, sabe? Então, no mais aqui é sobre isso. Comente aqui embaixo se você já tinha visto o Jesuíta Barbosa atuando nesse curta-metragem. Ele tá muito bom, como já falei aqui no vídeo. Então, assim, é muito bacana ver e tal, é muito bacana de assistir. E, assim, né, assista, né, veja de novo se você já viu o curta-metragem, porque é muito bacana, é muito interessante. É uma ideia muito boa que ganhou um curta-metragem, né, um longa-metragem no futuro, ano passado. Então, assim, só tem tudo para dar certo. Tomara que eu tenha acesso a outros curtas, né, de outros boys loves, né, de outros romances da própria comunidade e tal e afins, que ganharam curta, né, longa-metragem e estão aí pelo mundo, né. Então, quem sabe eu trago aqui, né, eu vou trazer no futuro também um vídeo sobre o próprio filme, né, O Melhor Amigo, que foi a ideia que surgiu daqui, né, por longa-metragem. Então, assim, fica aí porque talvez, quem sabe até já tenha saído esse vídeo aqui no canal. Então, fica aqui no canal e acompanhe conosco aqui agora, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!